Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, onde recebemos os melhores em Indaiatuba, aqueles que fazem a diferença e que são referência em nossa cidade. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela, que é a nossa convidada de hoje, e que também é uma grande parceira aqui do nosso jornal, do nosso Grupo Mais de Expressão. Mas antes disso, como sempre, gostaria de lembrá-los que o nosso podcast é um oferecimento da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania. E agradecendo também aos nossos amigos da Indafire, que oferecem aí os melhores e maiores projetos de combate ao incêndio para a sua casa, para a sua indústria, para o seu comércio. São referência também na cidade e estão à sua disposição para que você possa fazer o seu projeto e ficar tranquilo com relação a esse perigo que sempre ronda nossos negócios, viu, gente? Então, procura a Indafire, procura a equipe lá que está disposta, preparada para fazer o seu projeto, ok? E como eu falei lá no começo, vou apresentar agora a nossa grande convidada de hoje. Ela que é uma das referências em soluções contábeis do nosso município e que tem uma história muito bacana que ela vai contar aqui pra gente, além, logicamente, dos diferenciais da Sigo Soluções Contábeis. Eu estou recebendo aqui a Su Silveira. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada a vocês. Obrigada, Jornal Mais Expressão, aí pelo convite. E vamos bater um papo, né? Com certeza. Falar aí sobre a nossa história. Estúdio sempre de portas abertas, tá? Obrigada. Antes de qualquer coisa, preciso perguntar, né? Lá no comecinho eu falei que são mais de 25 anos de história, né? Sim. Como é que é a sua jornada dentro da contabilidade? Desde o começo você trabalha com isso ou encontrou essa área tão... Eu fujo da contabilidade, porque eu sou das humanas. Normalmente né? Então, as pessoas fazem isso. Exato. Então, eu entrego de alma e coração as minhas contas aos contadores e com certeza a gente tem muita gente bacana aqui. Como é a sua história dentro da contabilidade e como é que aconteceu essa jornada até a inauguração da Sigo Soluções Contábeis? Tá. Então, desde os meus 14 anos, né, eu trabalho em escritório de contabilidade. E eu falo que assim, a contabilidade, às vezes, a pessoa não fala assim, eu vou ser contadora, né? Uhum. Eu vou trabalhar com esse ramo. Normalmente a gente inicia, se apaixona e gosta aí do projeto e segue, né? Segue a carreira. Então, desde os meus 14 anos, eu trabalhei por 27 anos em escritório de contabilidade, tá? Daqui de Indaiatuba mesmo. Uhum. O qual eu aprendi muita coisa, o qual solidifiquei, né, minha carreira. Uhum. Sou contadora formada desde 2018. Legal. Então, fiz aí a faculdade, fiz o MBA, pós-graduação. Uhum. E desde então, nesses 27 anos, né, trabalhando em outro escritório, a gente solidificou aí com a atividade. Legal. Em fevereiro de 2020, né, eu optei por abrir o meu escritório, a Sigo Contabilidade, o qual aí faz 5 anos, né, que a gente está aí nessa estrada e de forma a atender aí de forma precisa aí os clientes. Empreender no Brasil não é fácil, né? Com certeza a gente costuma comentar muito isso aqui, mas precisamos de empresas que são referências assim. Você construiu essa história. Sim. E tenho certeza que até hoje viu muito dentro da contabilidade, porque eu que sou completamente leigo, vou ser bem sincero, vez ou outra a gente vê uma novidade chegando nesse mercado. Muita Como novidade. Que é se manter atualizada e sempre por dentro de tudo que... a gente fala, né, que a contabilidade é a parte chata. Mas, gente, a gente vai falar aqui que ela é essencial. Porque se você não tiver uma contabilidade bem feita dentro da sua empresa, você corre grandes riscos de uma série de sanções. Mas não vamos falar sobre, vamos falar coisa boa. Como é que você acompanha todo esse mercado e mantém-se atualizada
mudanças que acontecem aí constantemente dentro da contabilidade. A contabilidade, na verdade, a gente fala que é uma ciência exata, né? Não deixa de ser. Mas a gente tem que estar se atualizando diariamente, né? Porque a gente trabalha para as empresas e a gente trabalha para o governo também. A gente tem que estar apto a todas as informações, a todas as soluções, a todas as controles de obrigações. Pois é. E assim, o governo ele estipula muitas coisas que as empresas têm que estar entregando, Sempre né? surge uma coisa. Sempre. Então, o contador ele tem que estar se atualizando diariamente. Tem mudanças de legislação, tem mudanças de tributos. Agora vem aí a reforma tributária, que já está batendo aí a nossa porta. Então, assim, o contador ele tem que estar apto e tem que estar sempre disposto a estudar, porque senão não consegue atualizar o mercado. Com certeza. Agora eu gostaria de saber... aliás, eu não falei aqui, mas eu vou comentar, porque eu achei muito bacana isso, que o nome sigo vem da conotação do pronome consigo e do verbo seguir. Eu acho que quando ele vem com uma composição tão bonita assim, não tem como dar errado, né? Então, assim, parabéns, viu? Obrigada. Mas, pensando nisso, eu gostaria que você falasse quais os diferenciais a Sigo oferece em relação aos escritórios de contabilidade tradicionais aqui da cidade hoje. A Sigo Contabilidade, ela é uma contabilidade, eu digo assim, parceira realmente do cliente, né? Muito bom. É uma contabilidade que quer estar próximo ao cliente. Isso é importante. Entendendo realmente a necessidade, falando diretamente com o empreendedor, falando diretamente com o proprietário da empresa, informando, atualizando, passando todas as informações necessárias e participando realmente da vida do cliente, né? Porque o contador em si, ele não é aquele, antigamente a gente falava de dar fista, né? Somente aquele que entrega o imposto, que manda a guia, pronto. A contabilidade hoje ela tem que ser muito mais além do que isso, né? Com certeza. Porque calcular imposto de acordo com a legislação é tranquilo, né? O problema é você estar ali no dia a dia da empresa, entendendo a necessidade, vendo o que pode ser melhorado para a questão de custos, questão de fluxo de caixa do cliente. Então, é uma série de coisas. A contabilidade, ela compreende, né, um monte de situação, né? E que tem que estar ali lado a lado, né, com o parceiro e com o cliente. Sem dúvida. E como que é feito esse primeiro contato, essa primeira triagem, vamos dizer assim? O cliente chega lá. E é bom a gente destacar que a Sigo atende desde pequenos negócios até, né, grandes negócios na indústria, no comércio, né, em geral. Isso mesmo. Como é que é feita essa primeira, como que é essa primeira conversa, como que é feita essa primeira diagnóstico, vamos falar assim, da empresa, de como é a sua contabilidade, do que é necessário fazer, como que isso acontece? O cliente normalmente ele vem ou por indicação ou por conhecer a minha história, conhecer o nosso trabalho, né? E ele vem com um intuito, com mencionando, né, o que a empresa necessita, qual é o tipo de atividade, e a Sigo Contabilidade ela vai direcionar o cliente para que abra da melhor forma possível a sua empresa, né? Bacana. Qual a melhor forma de tributação, em que local que pode abrir, porque hoje a abertura de uma empresa não é simples fato de abrir o CNPJ e pronto, né? Você tem que ter um estudo realmente do que vai compensar para aquela empresa, né? Sem dúvida. Tem caminhos dentro da contabilidade que facilitam, né, a forma de fazer negócio, né, o modelo de negócio. Com certeza. Com certeza. E a forma tributária, a questão tributária é a principal, né? Sem dúvida. Onde o cliente vai economizar imposto, né? Com certeza. Por isso precisa ter ajuda especializada. Com certeza. Eu vi falando aqui, acho que vou me chamar do chato da ajuda especializada, mas a verdade é essa, gente. Se você não tiver ajuda especializada, principalmente na contabilidade, né, que é um assunto tão que demanda tanto cuidado, né? Sim. Você precisa buscar ajuda especializada. E a Sigo está lá à sua disposição. Tenho certeza que a sua equipe lá estão de portas abertas para um cafezinho, para um bate-papo sempre, né? Certeza. Daqui a pouco a gente vai passar o endereço. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma a contabilidade aí vem de encontro com o que a gente falou, pode contribuir para a saúde financeira de uma empresa, além dos simples cumprimentos de obrigações legais. Porque é aquilo que você falou. Tem coisas que não dá para fugir. São coisas, detalhes ali da contabilidade que você não tem como escapar. Sim. Isso numa empresa, isso no dia a dia da pessoa física, vamos dizer, o imposto de renda, o leão vai estar todo ano mordiscando seu calcanhar. Mas de que maneira a contabilidade pode contribuir para a saúde financeira da empresa?
Então, como eu comentei, né, na pergunta anterior, a partir do momento do processo de abertura da empresa, a gente já tem que ter definido qual seria a tributação, qual é a melhor forma de pagamento de imposto, porque isso ela impacta diretamente no resultado financeiro da empresa, né? Então, não é só simplesmente a consolidação de um CNPJ, é toda a estrutura, o CNAE específico, o CNAE seria o código, né, de atividade para que a empresa possa ser consolidada e ser constituída. A partir do momento de que CNAE, o que mais compensa, qual tipo de tributação, às vezes o Simples Nacional nem sempre é tão vantajoso para uma empresa, depende muito da questão financeira, depende muito da movimentação, depende muito da atividade. Claro. Então, assim, é um levantamento geral e um estudo, né, inicial para que a gente faça a empresa prosperar com tranquilidade, né? E crescer. E, que nem você comentou, a gente trabalha com todos os tipos de empresa, né? Desde os pequenos, médios e grandes. Legal. Então, a gente ajuda aí ao crescimento também da empresa. Dúvida, a gente participa disso, né? Não é só uma manutenção. O cliente começa como uma microempresa, começa como um MEI, de repente ele já excedeu o faturamento, ele já tem que se estruturar e aumentar, fazer uma tributação diferente e, consequentemente, vai crescendo, né? E a gente participa disso. A gente fica muito contente por participar disso, né? Por esse crescimento do empreendedor, né? Quando o cliente cresce, a gente cresce junto. Né? Com certeza. Não é? Com Até porque daí vem as indicações, né? Que você falou, que são importantíssimas, né? E a maioria dos nossos clientes são indicações. Um trabalho bem feito sempre vai reverberar positivamente, né? Graças a Deus. Um trabalho bem feito leva ao outro e assim sucessivamente. Sim. Você falou uma coisa interessante, que é a questão do diagnóstico, aí, de buscar saber o que cada empresa faz. E é muito interessante hoje que a maioria das empresas não tem mais contabilidade própria. Elas têm apostado em, vou dizer, na terceirização, mas no apoio, em parcerias com empresas como a Sigo, que não só trazem tranquilidade, mas também dão uma folga dentro da própria empresa, né, da sua estrutura. Sim. Você tem percebido isso? Sim. As empresas cada vez mais têm buscado esse apoio terceirizado, até porque muitas vezes quando vem de fora, vamos dizer assim, de maneira mais popular, é uma coisa mais transparente, com maior credibilidade do que quando acontece dentro. Sim. Você percebe isso? Sim, com certeza. Por quê? Como eu comentei, as empresas têm uma série de obrigações, uma série de mudança de legislação. Com certeza. E para a empresa, para o empreendedor manter uma contabilidade interna, ela vai ter que ter um sistema, ela vai ter que ter uma questão de atualização tributária, ela vai ter que estudar, ter uma pessoa que estuda ali diariamente para efeito de tributação, qual é a melhor tributação. Então, e a mudança também de legislação, né? Mudança federal, mudança estadual, mudança municipal. Então, nós da contabilidade já estamos inseridos nesse meio, né? Claro. Então, a gente já vai se adaptando, já vai estudando, já vai adequando de acordo com cada tipo de empresa. Então, hoje as empresas optam realmente por essa terceirização, né? Por conta dessa parceria mesmo. E o contador tem que ter credibilidade, né? E passar confiança também para o empreendedor, né? Eu tenho certeza que ao longo da sua carreira você atendeu grandes empresas durante muito tempo. Assim. Bastante. Sim. Tenho certeza. Sim. É uma relação de confiança, né? Com certeza. Afinal de contas, você está abrindo os cofres da sua empresa. Sim, vamos dizer assim. A gente tem acesso a todas as informações, né? E qualquer dúvida, qualquer mudança. Com certeza. Vamos mudar de tributação para o ano seguinte, vamos fazer um estudo, vamos verificar. Então, isso, é um trabalho em parceria realmente com a empresa, né? Tem que ser. E por isso, gente, que eu falo e repito, busquem ajuda especializada, porque, afinal de contas, tem muita gente por aí que diz que sabe fazer, mas na hora da verdade se complica. Então, tá aí. Aqui está a sua equipe lá da Sigo Soluções Contábeis, estão de portas abertas lá para você conhecer mais. Agora eu queria saber de você, porque muitos ainda veem a contabilidade apenas como burocracia e não como ferramenta estratégica. Porque, como você mesma falou, um diagnóstico bem feito, um começo, no início, vamos falar do começo, mas é lógico que você deve ter recebido alguns desafios ao longo da sua carreira. Sim. De gente que já estava no mercado e chega muitas vezes desesperado para colocar a casa em ordem, né? Sim, sim. Por que muita gente ainda vê como burocracia, não como estratégia?
Eu acho que tem essa cultura, né, de contador ser somente emissor de guia, né? Não é? E não ser um parceiro realmente da empresa. E quando o empresário entende a necessidade da parceria da contabilidade, não só como um custo para a empresa, né? Porque muitas empresas ela entende como um custo. E a contabilidade ela não é um custo para a empresa, ela é realmente um parceiro e uma pessoa que vai ajudar ali no dia a dia, né? Então, a partir do momento que o empresário entende isso, ele muda, né, o seu foco e entende que a contabilidade é realmente um parceiro dele, Claro, né? que na verdade uma contabilidade bem executada pode se render dividendos para a empresa, sim, né? sim, Não é sim, só, não é um custo, não é, na verdade, é um não resultado financeiro positivo, Exato, né? É isso. Afinal de contas, gente, tem muita coisa envolvida em empreender, né? Sim, sim. E graças a Deus, gente. Olha, eu glorifico de pé porque se precisasse sentar no computador lá para fazer a minha contabilidade, fazer o meu imposto de renda, acho que nesses meus mais de 40 anos não tinha saído nunca. Então a gente tem que agradecer muito essas pessoas especializadas e a Sigo está lá para te ajudar de todas as maneiras possíveis. Dentro desse cenário, você já com uma extensa carreira aí, com muita expertise, quais são os erros mais comuns que você percebe que a maioria dos empresários comete na parte contábil? Questão de fluxo de caixa, questão de uma escolha de tributação errada. Podia estar pagando menos. Podia estar pagando mais. Menos imposto e às vezes não fez uma opção, não fez um estudo corretamente, uma adequação errada de um código de atividade. A gente fala simples nacional. Quando a gente fala de simples, às vezes a maioria das pessoas é uma contabilidade simples, né? Mas o simples nacional é um imposto muito complexo, né? A gente tem que entender realmente qual é a tributação, entender, para você ter ideia, o simples nacional ele tem 5 anexos da Receita Federal. Nossa. Então, para cada KNAI tem um anexo específico. Então, às vezes você coloca um KNAI que ele é tributado no anexo 5, ele começa com uma alíquota de 15,5%, sendo que talvez você poderia adequar a empresa para um anexo 3, que seria 6%. Então, assim, olha a economia de imposto, né? Então, é questão realmente de adequação e entender realmente o que a empresa faz, né? A partir do momento que se entende o que a empresa faz, você consegue ajudar da melhor forma possível. Sem dúvida nenhuma. Eu sei que não dá para precisar, mas geralmente um diagnóstico demora quanto tempo? Assim, vamos dizer que uma empresa já consolidada, vamos dizer uma grande empresa, geralmente um diagnóstico assim demora mais ou menos quanto tempo? E aí é uma pergunta minha, tá, gente? É curiosidade mesmo. Porque eu tenho muita curiosidade. É bom apresentar esse podcast, é muito interessante, porque a gente tem acesso a muitas profissões e profissionais dos quais a gente normalmente não tem contato, porque isso não faz parte do nosso... Todo dia a dia, Exato. Mas quando vem profissionais gabaritados assim como a Su, o apresentador aproveita também para tirar algumas dúvidas e curiosidades. Essa é uma curiosidade minha. Assim. Geralmente um diagnóstico ou uma triagem demora mais... Existe um tempo assim, mínimo ou máximo para que isso aconteça? Ou depende muito da situação contábil da empresa? Depende da situação, depende da documentação, porque assim, para ter acesso hoje às informações, a gente tem que ter ligação com a empresa, né? Ou até mesmo ter um certificado digital. Então, aí o estudo é feito de acordo com o que a empresa está pagando correto, qual é o KNAI que está enquadrado, qual é o tipo de produto, aquele produto tem ou não uma isenção de imposto ou não. Então, análise aí, assim, não tem como fazer uma análise em questão de um dia para o outro, né? Não é uma coisa simples de ser feita, né? Tem que ser feito com critério, né? Não adianta simplesmente olhar para a empresa e falar, você vai pagar menos imposto, sem ter feito um estudo e uma análise, Sem né? dúvida, né? Para não ter que ser refeito depois, sim, né? Sim, para fazer uma coisa assim que seja... Olha, a missão da Sigo é a seguinte: prestação de serviços com qualidade e excelência, entendendo e atendendo a necessidade dos clientes nas áreas fiscal, trabalhista, contábil, societária, entre outras. Ou seja, todas essas áreas estão... Sim. São trabalhadas ali desde o processo de abertura da empresa até a entrega de balanço mensal, anual, entrega de declaração de imposto de renda da pessoa física, porque a parte física do sócio também está ligada com a empresa, né? Então, intimamente ligada, precisa totalmente, ter toda essa preocupação. Então,
a preocupação também com a parte física do sócio, o imposto de renda, entrega corretamente da declaração de imposto de renda. Pode não parecer, mas isso, se um imposto de renda físico mal feito pode ter reflexos no da... Sim, e hoje está tudo muito centralizado, né? A Receita tem acesso muito rápido e muito fácil às informações. Sem dúvida. Então, assim, eu falo que a gente é o Big Brother da Receita, né? A Receita tem acesso diariamente a todas as nossas informações. Não é? Então, antigamente, para fazer uma declaração de imposto de renda, vamos colocar isso, não vamos colocar aquilo. Dava para escolher, mas hoje em dia não tem. Hoje é como. muito, assim, antes mesmo da pessoa declarar o imposto de renda, a Receita já sabe o que ela recebeu, o que ela pagou. Cada empresa, vamos supor, uma empresa de serviço médico, ela tem que entregar a DMED, que é uma declaração que vai para a Receita Federal. Então, você passou no médico, o prestador te deu o recibo, você já informou isso para a Receita Federal. Então, antes mesmo de você informar para a Receita Federal esse recibo, ela já sabe que você já pagou esse valor. Já está contabilizado. Então... Não tem como escapar dele. Como é que você... Agora me veio outra pergunta, né? Como é que você analisa essa mudança da tecnologia envolvida na contabilidade? A tecnologia, logicamente, ela veio para trazer muito mais facilidades, né? Sim. Mas como é que ela, por outro lado, ela exige critérios mais, né? Técnicos e específicos. Como é que você analisa essa mudança na tecnologia? É positiva, não é positiva? Como é que você... Eu entendo como positiva, porque a partir do momento que o empreendedor está apto a fazer sua atividade, trabalhar de maneira correta... É isso. Então, assim, não tem problema a Receita saber o que ele pagou, o que ele recebeu, o que ele faturou. Por quê? Porque ele está fazendo de maneira correta, Com né? certeza. Então, a Receita Federal, por mais que seja falo que assim, tá ali nos vigiando o tempo Não todo. É nosso Big Brother. Mas é uma aliada também do Claro. empresário, né? Tá para fazer ele fazer de forma correta, Sem né? E assim, a empresa trabalhando de forma correta, não tem problema, né? Dessa fiscalização em si, né? Então, Bacana. E essas ferramentas facilitam muito, né? sim. Muito A bom. inteligência artificial hoje chegando firme, tá muito, né? Nossa, muito. realmente a gente estava discutindo até recentemente aqui com alguns outros clientes, alguns, né? E eu sempre perguntei aqui como é que você avalia? Todos eles foram positivos, né? Lembrando que, apesar de tudo, da inteligência ser bastante avançada, ela ainda precisa do ser humano ali por detrás para dar os seus comandos, né? Não, É por isso que a gente precisa de ajuda especializada, gente. E mais uma vez. Na verdade, não adianta você ter a informação e não saber como, de que forma usar aquela informação, Exato, né? Então, Eu, se fosse eu, por exemplo, ia ficar olhando para ela 3 dias assim, ininterrupto, sem saber o que eu faço com isso? É exatamente isso. Legal. E os valores da Sigo, gente? Olha, ética, respeito aos colaboradores, clientes, parceiros, confiabilidade no serviço prestado e uma visão empreendedora. Hoje são quantos colaboradores na equipe isso? Nós temos 5 colaboradores. Bacana. E crescendo. Sim, com certeza. É isso aí. Eu falo que assim, a gente quer um crescimento, mas de forma também tranquila, Claro. né? Que a gente possa ter essa proximidade com o cliente, Isso né? é importante. Tipo assim, o cliente tem meu celular, qualquer momento ele me manda mensagem, ele entra em contato. Essa tranquilidade de encontrar a equipe a qualquer momento para tirar qualquer dúvida é importante, né? Todo mundo apto, né, para poder estar respondendo. Então, se eu estou numa reunião fora do escritório, o cliente precisa de uma informação, eu não consigo atender naquele momento, se ele ligar no escritório, entrar em contato, vai ter a pessoa responsável que vai saber a informação, entender a necessidade da empresa e vai saber responder. Então, assim... Isso traz tranquilidade para o seu certeza. cliente, para o seu parceiro. Com de saber certeza. que sempre que ele tiver alguma dúvida... Sim, a gente está lá apto para alguém poder lá estar pra ajudando. Não é? Eu comentei lá no começo que 30 minutos passa voando. Estamos chegando já ao nosso final aqui. Eu falei, quando a gente conversa sobre o que gosta, sobre o que faz com excelência, o tempo, como dizemos no interior, e eu gosto de falar, voa. Então, assim, muito, né? Vai muito rápido. Gostaria que você passasse o endereço para a gente, convidar as pessoas para irem lá
saber mais sobre a Sigo, tomar um cafezinho. Tem cafezinho lá? Tem cafezinho. Opa. Então, por gentileza, qual é o endereço? Cafezinho, sempre tem um bolinho. Opa, eu fico ficando ainda mais interessado. Endereço, telefone que você puder passar, por gentileza. Tá. Nosso endereço fica na Avenida Conceição, 1796. Nós ficamos bem em frente ao Centro Esportivo. Tá fácil. No piso superior da Conceição Tintas. Legal. Então, na parte superior. Então, nós estamos lá de segunda a sexta. Bem localizado. Isso, segunda a sexta, das 8 às 17h30. Não fechamos para almoço, então, às vezes, o cliente que tem necessidade de ir na hora do almoço, alguma coisa assim, nós não fechamos, fica aberto o tempo todo. Nossos telefones 19 33 12 0554, 33 12 0555 e o celular 98174 3723. Tá bem de memória. Isso. Muito bem. E aguardamos a todos aí para fazer uma visita para a gente. Venha lá tomar um cafezinho, comer um bolinho. Estamos lá aptos para receber todos. Que legal. Desde já, obrigado pela sua presença. Imagina, obrigada a vocês aí pelo convite. Nosso estúdio sempre de portas abertas, tá? Para novidades aí. Quem sabe após a reforma tributária aí, Sim, com certeza a gente vai ter muito para conversar. Sim, bastante mudanças, assunto. Né? Que venha para facilitar ainda mais, né, todo esse processo e que a gente possa evoluir como tudo que espera que tudo aconteça, né? Sim. Afinal de contas, nada melhor, gente, do que ajuda especializada, busca, gente, o amigo do tio do vizinho, ou aquele sobrinho que está saindo do curso. Não que ele não esteja apto em breve, mas ainda tem um caminho para percorrer. Então, assim, busque soluções que já estão aptas, porque muitas vezes a sua empresa não pode esperar, não é? Você mesmo, o seu imposto de renda. Então, assim, busque soluções que estão ali à disposição agora. E referência nesse mercado é a Sigo Soluções Contábeis. Você comentou a questão de imposto de renda, né? Então, toda a parte de empresa, nós fazemos a contabilidade, imposto de renda da pessoa física, agora tem o recibo autônomo, toda a parte de acompanhamento de autônomo. Então, é uma série aí de trabalhos que a gente oferece. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a vocês. Até a próxima. Obrigada aí pela parceria e, se Deus quiser, na próxima estaremos aí falar um pouquinho sobre a reforma tributária, né? Então terminamos aqui mais um Gente de Expressão. Obrigado pela sua presença e, como falamos, até a próxima. Thank you.